Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Sucesso de Vendas. O meu, o teu, o nosso podcast do mercado imobiliário. Hoje, em mais uma edição Perguntas e Respostas. Uma edição que sou eu aqui respondendo perguntas que me foram feitas lá no meu Instagram. Se tu ainda não me segue, tá me ouvindo aqui pela primeira vez, @MatheusLamper. Eu sou sócio, fundador e CEO da IB Soluções Imobiliárias, tenho mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário e me propus a colocar no ar um podcast para trazer à tona aí os profissionais, os cases, os empreendimentos, os negócios imobiliários que acontecem no Brasil e que fazem o nosso mercado cada vez maior e cada vez melhor e mais forte. E dessa vez eu vou começar o podcast de um jeito um pouco diferente. Tava agora aqui relembrando, a gente veio para o estúdio para gravar esse Perguntas e Respostas. E eu tava me lembrando que mais ou menos há 6 meses atrás eu não queria gravar um podcast, eu não queria ter um podcast, eu queria seguir tocando os meus negócios, os meus empreendimentos, os lançamentos que a gente realiza através da nossa empresa, mas eu sempre já entendi há muito tempo, que o mercado imobiliário necessita de um espaço para que a gente possa trocar conhecimento, para que a gente possa aprender, para que a gente possa se ensinar, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa colaborar e com isso, como consequência, desenvolver negócios cada vez melhores, mais bem estruturados. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida, desde a minha educação, lá da minha casa, é que para a gente atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, as coisas que a gente realmente almeja, seja na vida pessoal ou na vida profissional, a gente tem que fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. A gente tem que se expor a situações, ou ter tarefas, ou ter ações, ou ocupar posições que não são exatamente aquelas que nos deixam confortáveis. A gente precisa viver na zona de desconforto. E quando a gente tem objetivos que realmente são relevantes para nós, que realmente nos movem do nosso ponto de estagnação, a gente termina tendo que se colocar nessa zona de desconforto aí. Então, a partir do objetivo, a gente tem que ir para o quê? Para a ação. Obviamente, de forma planejada, de forma organizada, mas a gente precisa agir. E quando a gente age na nossa zona de desconforto, normalmente isso causa na gente uma vontade de desistir, a gente se olha, imagina eu me olhando no meu podcast. Cara, eu olho assim e falei, será que eu devia estar lá mesmo? Mas a gente conversa com outras pessoas nos incentivam, até agradeço aí quem tem feito contato através das nossas redes sociais, através dos encontros aí no mercado, no dia a dia. Obrigado pelos incentivos, eles fazem bastante diferença. E aí a gente precisa, depois de agir, a gente precisa persistir. Com a persistência vem a evolução. Aí a gente evolui, melhora. Já acho que lá do meu primeiro podcast para esse, já tem coisas que eu já não repito, coisas que eu procuro fazer melhor. E aí, na evolução, a gente encontra algum prazer em algo que era totalmente desconfortável para a gente. E aí, tendo prazer, a gente segue evoluindo, e segue crescendo, e segue se desenvolvendo, e a gente, então, consegue começar a chegar nos nossos primeiros resultados. E o ser humano é um eterno insatisfeito, Então, quando a gente chega naquela meta, naquele resultado que a gente gostaria, a gente já tem uma expectativa muito maior e a gente já quer crescer e já quer ir além. E aquilo que era uma zona de desconforto vira uma zona de conforto e a gente constrói objetivos maiores, metas maiores, novas zonas de desconforto e assim a gente progride nos nossos negócios e na nossa vida. Então, começando essa edição do Perguntas e Respostas aí com uma reflexão minha, pessoal, sobre estar aqui no podcast, sobre gravar sozinho, olhando para uma câmera, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu que sou um cara acostumado a dar palestra, a falar para milhares de pessoas, sem nenhum problema, pego o microfone, subo no palco, apresento empreendimento, falo sobre as nossas metodologias de trabalho, de lançamentos, de gestão, mas realmente falar na frente de uma câmera, gravar vídeo, tirar foto, era algo que não me deixava nada confortável. Ainda tenho alguns desconfortos, mas já estou começando
a chegar a ter um prazer de estar aqui, de conversar, de ver a repercussão que isso tem. Isso é muito legal, é muito bacana. Cada vez que a gente interage nas redes sociais, que eu vejo as pessoas também querendo colaborar, trazer o seu conteúdo, abrir mão de um tempo que ela tenha da qualidade de vida dela com a família ou dos negócios dela, para vir aqui, para compartilhar conhecimento, para trocar ideia e aí junto a gente conseguir, então, gerar uma evolução para o nosso mercado imobiliário. Então, fico muito satisfeito. Confesso para vocês que tá sendo prazeroso, está começando a ser prazeroso estar aqui de frente às câmeras. Aí agradeço toda a minha equipe, agradeço toda a turma aqui do Estúdio Hype, que me dá uma baita de uma mão, um baita de um auxílio, me ajuda. Eu, desde o primeiro podcast, eu falei, dá o rec aí, liga, dá o play na câmera e vamos gravar sem ter esse negócio de corte, sem ter tempo para parar, porque se a gente pensa que pode errar, a gente termina errando e quando a gente tropeça, a gente para e o negócio é tropeçar e ir em frente. Bom, ontem, hoje é dia 15 de maio, estou gravando aqui, esse podcast deverá ir para o ar daqui a uns 15 dias, mais ou menos, né, lá para o início de junho. Então, no dia anterior, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Recebi várias perguntas, muito obrigado a quem mandou. Eu vou responder todas aqui no podcast. Às vezes elas se repetem com palavras diferentes, mas eu selecionei perguntas hoje mais ou menos com o mesmo direcionamento. Sobre o que para quem que a gente vai falar e sobre o que a gente vai falar. Eu reuni só perguntas que falam e que vão ajudar a responder aquelas pessoas que não são do mercado imobiliário, mas que são interessados, curiosos, estudiosos, investidores, né? Se tu é corretor, tá aí do outro lado, tu vai conseguir receber uma informação do que eu penso, de como que eu indico, né, que os teus clientes pensem e analisem, e logo vou te dar algumas dicas aqui hoje de como atender os teus clientes, como direcionar os teus clientes, como assessorar os teus clientes. Também vou dar algumas dicas para os incorporadores aqui nas respostas das perguntas, de forma que eles também saibam como posicionar os seus produtos, como torná-los mais atrativos e, com isso, mais vendáveis. Afinal de contas, né, a ideia do podcast é criar um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor, e isso está sempre lastreado em vender mais e em vender com mais qualidade, em vender melhor. Tá bom? Bueno, vamos para a primeira pergunta que chegou para mim aí. Matheus, na tua opinião, qual o melhor mercado imobiliário do Brasil? Eu já escolhi essa aqui de primeiro, porque ela talvez seja a mais ampla de todas, a mais difícil também. É um desafio grande responder essa pergunta, mas aqui a gente vai direto ao ponto. Eu não fico em cima do muro, às vezes pode concordar, pode discordar, tá aberto, viu? Não concordou comigo? Comenta aqui embaixo no podcast, me chama lá no Instagram. Quem sabe a gente agenda e vem aqui, e tu vem aqui no nosso microfone e dá o teu ponto de vista e traz o teu conhecimento, porque é disso que a gente vai evoluir, a gente vai crescer. Bom, eu vou analisar e vou responder essa pergunta em 3 frentes, assim, né? Até porque eu sei que quem fez a pergunta já fez ela meio direcionada. Esse cara aí é um grande corretor, um grande empreendedor do mercado imobiliário. Meu amigo Luan Tadiotto, hoje está lá em Itapema, Santa Catarina, e ele está talvez num dos maiores mercados imobiliários do Brasil. Mas no final da pergunta eu vou responder qual é o maior, mas eu começaria respondendo que a gente não pode ignorar, ao analisar tamanho de mercado, o mercado de São Paulo, né? Nós estamos falando aí da maior cidade da América Latina, uma cidade com índices econômicos estratosféricos e que no ano de 2024 correspondeu a mais de 20% do VGV vendido no Brasil no ano passado. Então, no ano passado, o Brasil vendeu 270 bilhões de reais em imóveis, é isso mesmo. 270 bilhões de reais em imóveis. Nós estamos falando aí de um mercado imobiliário que só cresce ano a ano. Os percentuais de crescimento eles variam um pouco, mas eles são bastante consistentes, não só em número de unidades, mas também em preço e em VGV, obviamente, né, que é o valor geral de vendas. Se tu não é do mercado imobiliário, está me escutando, está me assistindo, VGV significa valor geral de vendas. Então, o volume de vendas vendidos
no Brasil ano passado foi 270 bi. Hoje o mercado imobiliário ele corresponde a mais de 10% do PIB do Brasil. Né? Então, o assunto que a gente traz, que a gente discute aqui no nosso podcast, que a gente conduz no dia a dia do mercado, é um assunto extremamente relevante. Né? Algo que realmente impacta na economia de todo o país. Então, eu faria essa ressalva aí ao mercado de São Paulo. É um mercado bem peculiar assim, na maneira de se estruturar, na maneira dele funcionar, na maneira dele comercializar, desde o desenvolvimento dos produtos até a comercialização. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque não tem a ver com a pergunta, daria acho que só um podcast mereceria aí para falar sobre o mercado de São Paulo, mas ele é um mercado extremamente atrativo, mas ele é um mercado local. É quem está em São Paulo, é quem circula em São Paulo. Acontece que é uma economia muito forte. Então, assim, eu sou de Porto Alegre, eu sou de Salvador, vou investir no mercado de São Paulo. Se eu não tenho negócios em São Paulo, se eu não tenho algum tipo de vínculo comercial, geográfico com a cidade de São Paulo, provavelmente não vai ser um mercado imobiliário tão atrativo. Em segundo lugar, tem um mercado imobiliário que eu considero bastante importante, e os números dizem isso, não é só a minha consideração, né, que é o mercado da Serra Gaúcha, principalmente Gramado e Canela. Né, Gramado e Canela hoje não, há alguns anos, já vem sendo o maior destino turístico do Brasil, já passou o Rio de Janeiro, obviamente no último ano, com a catástrofe das enchentes, aí o mercado foi bastante impactado, mas é um mercado turístico fortíssimo e o turismo anda muito vinculado ao mercado imobiliário. Então, tem um mercado imobiliário muito forte em Gramado e Canela de segunda e terceira moradia, então aquele cliente que compra para utilização, e existe um mercado imobiliário extremamente pujante de locação short stay. Já sei que minha produção separou uma pergunta que fala um pouco sobre locação short stay. Eu não vou entrar muito aqui, mas no caso de Gramado, mas hoje, para você ter uma ideia, Gramado tem a diária média mais alta do Brasil no Airbnb. Então isso é um dado relevante, né? Porque o valor de diária, o valor de locação por dia, ele vai impactar totalmente na rentabilidade do investimento que é feito. Mas ainda não tem, né, uma diversidade de tipologias tão grande. O mercado, por exemplo, de altíssimo luxo é um mercado que está chegando na Serra Gaúcha. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar aí com grandes feras do mercado imobiliário na cidade de Canela, na estruturação do Kempinski Laje de Pedra, um produto hoteleiro, né, de venda de imóveis compartilhados, que é um outro segmento bem interessante também da gente olhar. É um segmento com um nicho muito bacana, cheio de desafios, com certeza, no Brasil ainda, mas um segmento que eu acredito bastante. E eu vi nascer ali na cidade de Canela, e eu acredito muito nesse mercado de alto luxo na Serra Gaúcha, mas ele está começando, ele está no início, chegando algumas redes como a própria W, né, que está chegando com um hotel na cidade de Gramado. Enfim, existem vários negócios acontecendo. A cidade está construindo uma infraestrutura muito legal, com aeroporto, com expansão urbanística de qualidade para receber todos esses investimentos imobiliários. Então eu não poderia deixar de citar aqui a cidade de Gramado, que é Gramado e Canela ali juntas. Mas, sem dúvida, e indo direto ao ponto, meu amigo Lua Tadioto, que mandou a pergunta, o litoral catarinense hoje, em Balneário Camboriú e região, porque o mercado de Balneário Camboriú, beira-mar de Balneário Camboriú, que hoje aí lá no meu canal no Instagram, vai no meu perfil, tem um vídeo que eu gravei sobre o mais recente lançamento na cidade de Balneário Camboriú, que é o Sena Tower, um produto da FG Empreendimentos em collab com a marca, né, do nosso grande campeão, que não está mais entre nós, Ayrton Senna, e um produto icônico, a torre mais alta, a torre residencial mais alta do mundo, um produto de 5 bilhões de VGV,
É isso mesmo. Um produto com metro quadrado acima de R$100 mil. Então, vale a pena dar uma olhadinha no vídeo se tu não conhece a FG, não conhece o projeto ainda. Tem umas dicas e na descrição do vídeo tem todos os links ali para tu te inteirar e conhecer. Porque mercado imobiliário, mesmo que tu não seja do negócio, não seja da área, em algum momento tu vai comprar, em algum momento tu vai investir, em algum momento tu vai vender. E quanto mais informação tu tiver, melhores negócios com certeza tu vai fazer. Então, o Balneário Camboriú, acho que ele é o eixo central da região, mas hoje já bastante impactada aí por Itapema. Itapema, nos últimos anos, vem até em número de unidades, em VGV, vem crescendo acima de Balneário Camboriú, porque também os terrenos, as áreas de Balneário Camboriú ficaram mais restritas, né? Ao sul ainda de Itapema, a gente tem um mercado extremamente novo e que está decolando, que é Perequê. Inclusive, em breve vai estar aqui no sucesso de vendas o meu amigo Wesley Crestani, diretor comercial do projeto mais icônico de Perequê, que é o Viva Parque Porto Belo. Um dos projetos mais icônicos, tem uns outros dois ali bem fortes, mas como bairro aberto, bairro planejado, sem dúvida, o Viva Parque é um produto de extrema relevância, né? Ao norte de Balneário Camboriú, a gente tem ainda Penha, Pissarras, mercados imobiliários que estão crescendo com força, mercados do litoral catarinense que estão crescendo com força, mas eu diria que essa é a região hoje, né? Respondendo diretamente a pergunta, o maior mercado imobiliário do Brasil está ali hoje. Está nessa região. Mas, Matheus, como é que tu mede isso? Né? A gente mede por números, a gente mede por dados, a gente mede por percepção. E números e dados eu posso compartilhar com vocês na sequência, mas a percepção é o principal que eu vejo. Né? Por quê? É o tamanho do mercado. Hoje, conversando com imobiliárias, com corretores da região, eu tenho transitado bastante por lá, eu vejo que esses corretores, essas imobiliárias e esses empreendedores imobiliários de lá, né, que estão desenvolvendo esses projetos, eles estão comercializando para o Brasil todo. Então, a partir do momento que eu tenho um mercado imobiliário que o Brasil inteiro compra, é difícil tu achar um mercado imobiliário maior que ele. Né? Mas Matheus, Gramado não dá para o Brasil inteiro comprar? Dá, mas Gramado ainda tem um fluxo de pessoas, ainda tem uma atratividade menor do que uma área muito maior, geograficamente falando, né, e com alta atratividade turística, como o litoral catarinense, né, o litoral norte catarinense principalmente. Então eu vejo que aí a gente tem um mercado de alta atratividade, logo ele é um mercado de alta demanda, ou seja, tem muita gente procurando por ele. Ele é um mercado também de alta oferta, então tem muito incorporador, tem muito empreendimento, tem muita unidade saindo, né, muita unidade acontecendo, mas ele é um mercado que ainda no equilíbrio da demanda e da oferta, a gente tem mais demanda do que oferta. O que isso ocasiona? Isso ocasiona valorização imediata. E aí, quanto mais valorização tem, mais demanda aparece. Quanto mais demanda aparece, mais oferta aparece. E isso é o ciclo virtuoso de qualquer segmento, principalmente do mercado imobiliário. Né? Então, quem não conhece, quem ainda não pesquisou, quem ainda não se informou, vale a pena. Agora, é um mercado que, por todos esses volumes, tu que está aí, está interessado em comprar, ou está interessado em conhecer. Tu que está aí, que está interessado em vender, está interessado em ofertar esse mercado. Uma coisa é fundamental: estejam bem assessorados. Isso é fundamental. Eu sou um corretor, não sou de Balneário. Bom, vai para lá, faz parceria ou com as incorporadoras ou com outros colegas lá de Balneário que estão lá no dia a dia, que sabem o que está acontecendo. De longe, é impossível vender. Eu quero comprar, Matheus, quero investir. Tem uma atratividade importante no litoral norte catarinense, que tu tem de todas as tipologias, de todos os tickets. E lá, diferente da grande maior parte do Brasil, tem uma condição de venda, ou seja, condição de parcelamento, entrada, parcelamento longo, direto com o incorporador, que é difícil de encontrar em outros lugares. Então, eu sempre falo, né? Mercado imobiliário, ele é lastreado em financiamento. A gente sabe que com uma Selic aí que vai bater nos 15%, dificilmente
tu vai ter um financiamento tradicional bancário atrativo, vai pagar o dinheiro vai custar caro. Então, quando tu tem um financiamento direto com o incorporador, isso acelera muito as vendas e isso facilita muito os negócios, né? Então, por todos esses quesitos, senão não vai dar tempo aqui, vou ficar falando só de Balneário Camboriú, Itapema e região. Eu cravo, eu bato o martelo que hoje o mercado imobiliário mais atrativo do Brasil está no litoral norte catarinense. Fiquem atentos às oportunidades, né? Muita atenção, porque tem muito negócio bom para acontecer lá. Às vezes tu sai ali de Balneário, tu sai de Itapema, vai para Perequê, sobe para Penha, Pissarras, né? Tem coisa muito boa acontecendo. A gente tem muitas conexões de qualidade lá. Tem um grande cara, hoje eu estou gravando aqui nos estúdios Hype, ele teve um podcast dele aqui um tempo também, Marcos Vinícius Batista. Agora que estiver por Porto Alegre vai gravar comigo aqui também um episódio. Hoje ele está de diretor comercial de uma incorporadora ao norte de Balneário Camboriú e eu acompanho ele nas redes sociais e, cara, é só vende tudo, lança sucesso de vendas, né? Então eu acredito bastante nesse mercado. É um mercado, mas precisa ter conhecimento, precisa estar bem assessorado para comprar lá. Beleza? Duda, tá aí atrás da câmera. Respondi a pergunta? Dá um positivo aí. Ela disse que eu respondi, então tá respondida. Aqui quem manda é ela, quem não sabe, a Duda é minha filha, trabalha comigo, né? Eu achei que ia trazer aqui para ela ser minha estagiária, ela tá minha diretora, tá mandando em mim, né? O troço não é fácil. Na empresa lá eu tenho um monte de diretores que mandam em mim, essa é a verdade, a realidade, eu trabalho para eles. Mas é assim que é. Vamos lá. Segunda pergunta. Concorda? Essa aqui é a segunda. Ô, meu diretor, agora tu falhou. Essa é a segunda. A primeira foi qual é o maior mercado imobiliário do Brasil, essa é a segunda. Concorda que o Covid mudou permanentemente o mercado? Não tenho a menor dúvida disso. É uma pergunta muito legal, né? Todos nós fomos impactados por essa pandemia, principalmente ali nos anos de 2020, 2021. Tiveram algumas janelas nesses anos aí onde a gente flexibilizou mais, né, a organização dos negócios. Mas para responder essa pergunta, assim, e qual foi o impacto, né, não tem a menor dúvida que impactou. Mas impactou no que diretamente? Talvez tu esteja te perguntando e me ouvindo, me assistindo. Impactou no que diretamente? Os empreendimentos mudaram? Os hábitos de compra mudaram? As pessoas estão procurando outro tipo de imóvel? As respostas para tudo é sim, tá? Tudo mudou. Mas eu gostaria aqui de me centrar mais no que mais mudou. O que mais impactou. E aí eu começaria essa análise dizendo que o que mais mudou no mercado imobiliário a partir do Covid foi a relação das pessoas com o tempo. Isso foi o que mais mudou, né? Para tentar sintetizar isso numa frase, o que era longe agora ficou perto. E a gente sabe que num produto imobiliário, eu sempre brinco com isso nas minhas palestras, que existem 5 itens importantes num produto imobiliário. O primeiro é a localização, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são localização, né? Então, a localização é a coisa mais importante de um produto. E a partir do momento que a pessoa, para ter um imóvel um pouco maior, para ter um pouco mais de espaço, para ter um pouco mais de jardim, para ter um pouco mais de área verde para os seus filhos brincarem, para sair daquela relação que se criou no mercado de eu moro num apartamento pequeno porque o meu condomínio tem muita área de lazer, né? Então essa relação, a hora que eu não pude usar meu condomínio, que eu fiquei enclausurado no meu apartamento, eu falei, opa, preciso de um apartamento maior. E às vezes o apartamento maior que cabe no meu bolso, ele fica um pouco mais distante daquela localização que eu gostaria. Mas essa relação de importância da distância, que basicamente distância é tempo, né? Porque é o quanto que eu vou levar para me deslocar para o meu trabalho, para as minhas comodidades, minhas conveniências do dia a dia, né? O trabalho da minha esposa, a escola do meu filho, enfim, tudo aquilo que impacta a nossa dinâmica do dia a dia. Essa relação começou a mudar, então as localizações começaram a ficar um pouco mais flexíveis. Localizações que não eram tão atrativas, daqui a pouco começaram a ficar mais atrativas. Apartamentos enxutos, que eram
uma tendência daqui a pouco, numa localização onde eu pago um terreno para desenvolver meu prédio, para desenvolver meu condomínio, um pouco mais barato, porque não é uma localização tão nobre, eu consigo fazer um apartamento maior com um ticket menor. E aí o mercado se deu uma rearranjada. Eu vejo que também os empreendimentos sofreram impacto, então muitos empreendimentos se desenvolveram, aí vêm se desenvolvendo com áreas comuns, com coworking, com áreas comuns, com salas de reuniões para que as pessoas possam receber seus clientes, receber seus fornecedores e trabalhar de casa. Muita gente foi trabalhar em casa, né? Então, aquele apartamento de 3 dormitórios de 80 metros que eu tinha desenvolvido, ele vira 2 dormitórios com escritório, né, ou com living estendido, com uma área de escritório aberta. Então, muitas coisas mudaram, muitas coisas se adaptaram, é verdade, mas eu diria que isso tem menos impacto. Porque pensem comigo, nós sofremos a pandemia 5 anos atrás. O desenvolvimento de um produto imobiliário, ele leva no mínimo 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, só agora a gente tem produtos que estavam sendo desenvolvidos em 2021, 2022 sendo lançados. Olha, com sorte. Estou falando 3 anos, estou sendo bem otimista. Às vezes leva 4, às vezes leva 5 anos para se desenvolver. Então, e para poder se lançar um produto. Então, o timing de mudança das características dos empreendimentos, ele é longo, né? Então, a gente não sofreu tanto o impacto da mudança dos empreendimentos ainda. É bem verdade que alguns produtos se readaptaram no meio do caminho, fizeram uma revisão das suas plantas que estavam à véspera de lançar e tal, e em alguns pontos a gente teve essas mudanças. Porém, não é a maior parte do mercado. Dentro dessa relação mudança de hábitos de vida e mudança de produto, surge uma tipologia de empreendimento que eu vejo que vem crescendo com bastante força porque ela não mudou as suas características, que basicamente são os bairros planejados e os condomínios fechados de terreno, né? Então, já que a pessoa ela se dispôs a andar uma distância um pouco maior, a se deslocar, ficar um pouco mais longe das suas conveniências diárias, ela se dá conta que com o preço do apartamento dela, ela compra um terreno, constrói a casa, né? E aí ela tem pátio, tem uma área condominial, e se for um condomínio fechado, ela tem a possibilidade do filho brincar na rua, que já não consegue, a gente não tem mais essa realidade. Já nas médias cidades a gente já não tem mais essa realidade, quem dirá nas grandes cidades e suas regiões metropolitanas, né? Então termina acontecendo das pessoas também estarem migrando fortemente aí para casa em condomínio. Aí vem um outro ponto, tem que construir a casa. Essa é uma dor, né, de quem se dispõe a fazer esse movimento. E é bem verdade que a gente sabe que da dificuldade de mão de obra na construção civil, a gente sabe da dificuldade da qualidade da entrega da obra de uma casa, e a gente sabe que isso custa e enfim, achar linhas de crédito para isso é um pouco mais difícil para poder pagar. Então, tem uma matemática aí que ela é um pouco complexa para colocar em prática. E aí, já aproveito, deixo outro gancho aqui de um outro tema que a gente tem que abordar no sucesso de vendas, que é novos modelos construtivos, não só para casa, também para prédios, mas principalmente para casas, né? Tem um parceiraço nosso aí lá da cidade de Pelotas, o Marcos Fontoura, logo ele vai estar aqui nos microfones do sucesso de vendas. Ele vendeu a participação dele numa grande incorporadora da região sul do Rio Grande do Sul, né, na metade sul do Rio Grande do Sul, nossos parceiros, nossos clientes também da CPO Empreendimentos lá de Pelotas, e ele foi para os Estados Unidos, ele montou aqui no Rio Grande do Sul uma fábrica de casas de steel frame, né? Então, a gente sabe todos os desafios que as pessoas têm de absorver essas novas tecnologias, mas eu digo para vocês, é um caminho sem volta. Não tem o que fazer. Empilhar tijolo tá com dia e hora marcada para terminar. Mas, Matheus, o que tu entende de construção? Não é engenheiro, nunca teve uma construtora. Isso eu falo para vocês e vou exemplificar com uma reflexão num podcast que eu assisti de São Paulo
e eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, porque me ocorreu agora de falar isso, não preparei, de um podcast de um empresário, que ele é a terceira geração de uma construtora em São Paulo, e ele fala assim, olha, eu vou ter que fazer uma revolução dentro da empresa, da nossa empresa familiar, uma grande construtora, porque na época do meu avô, o pedreiro, a gente pegava lá como assistente da obra, virava pedreiro, o pedreiro virava mestre de obras, e assim vai. Na geração do meu pai, o filho do mestre de obras começou como assistente, ajudante, e aí virou pedreiro, e hoje ele é o meu mestre de obras. Só que o filho do meu mestre de obras hoje, do mestre de obras do meu pai, que seria a geração que viria junto comigo para continuar a empresa, hoje está fazendo faculdade e está virando engenheiro. E ele não quer trabalhar na obra. Então, por uma questão de mão de obra, por si só, dificilmente se sustente o modelo construtivo tradicional. A gente tem questões ecológicas, né? A gente tem uma série de outras questões de, Matheus, mas não tem como trazer, olha a taxa de desemprego no país, a gente sabe, né, que a nossa taxa de desemprego, se a gente tirasse programas sociais, por exemplo, de remuneração das famílias, seria muito maior, porque teria muito mais gente procurando emprego, né? Hoje eu vi um vídeo do Ricardo Amorim falando, né, que a taxa de desemprego ela é em cima de quem está procurando emprego e não de quem não está trabalhando. Então a gente tem muita gente que não está nem procurando emprego porque tem acesso aí a rendas sociais que lhes acomodam, né, numa posição que, enfim, não vou ao caso aqui de estar certo ou está errado, mas essa é uma realidade. Então, eu acredito sim que o Covid impactou muito o mercado por tudo isso que eu falei e vai continuar impactando. Eu acho que é um impacto bom. Eu já tive a oportunidade de sentar em plantão de vendas, participar de atendimento com corretor e desmistificar essa história da distância e do tempo. E mostrar que o ganho de qualidade de vida, quando tu vai morar um pouco mais longe daquilo que tu tem como teu dia a dia, como facilidade, te traz uma série de benefícios para ti e para tua família que vale a pena. E a tendência, o que é das nossas cidades no Brasil? Quanto mais demanda eu tiver pela cidade crescer em infraestrutura, duplicar grandes avenidas, criar grandes perimetrais, mais ela vai acontecer. A gente não tem uma cultura de criar grandes infraestruturas para depois serem ocupadas. A gente tem que fazer uma ocupação absurda da infraestrutura que já tem, para aí, então, virem os investimentos de melhorar as infraestruturas das cidades, né? Então, poderia usar vários exemplos aqui, mas vou me estender demais e já vou ir para a próxima pergunta, porque eu já vou aí, acho que um tempo, o pessoal vai me acenando aqui, eu tenho que... eu não tenho o tempo todo aqui para gravar para vocês. Bom, eu já falei sobre essa pergunta lá na primeira, mas exatamente pela correlação, tem muita gente que está olhando para esse mercado. E a pergunta é: investir em apartamento para locação é um bom negócio? E se é um bom negócio, e como que eu vejo as locações de short stay? Bom, eu acho que a resposta é sim, tá? Investir em imóvel para locação é um baita negócio. É impossível perder dinheiro. Tu vai ganhar mais, vai ganhar menos. Depende do negócio que tu fizer, depende do teu perfil como investidor, depende daquilo que tu tá buscando. Eu vou repetir a mesma coisa que eu repeti na pergunta anterior. Esteja bem assessorado. Isso é fundamental para que o teu negócio seja melhor ou seja pior. E aqui, então assim, sobre locação eu não vou nem me estender muito, porque tem vários tipos de locação. Já que dentro da pergunta veio a pergunta sobre short stay, né, que é a locação estilo Airbnb, e hoje tem várias outras plataformas que podem se usar. Eu mesmo estive em São Paulo semana passada e meus compromissos eram todos ali na Vila Olímpia, no Morumbi. E, cara, a diária de hotel tava, dos hotéis bons da região, tava R$1.000 uma diária. Imagina. E eu fiquei num prédio que foi construído pela Cirela, que tinha uma plataforma terceirizada de locação de alguns apartamentos, e eu loquei muito, mas muito mais barato do que uma diária de hotel. Então, acho que as 3 diárias que eu fiquei lá
somadas deram uma diária num desses hotéis aí. Então vocês imaginam, né, a diferença que tem, logo a demanda que vai se gerar. Então, assim, se tu me perguntar, mas tá, Matheus, e o que eu devo analisar quando eu olho para compra de um imóvel para locação de short stay? Realmente tu deve analisar bem a matemática do negócio, mas ela tende a ser muito favorável, desde que ela caiba no teu bolso. A gente tem um fenômeno no mercado imobiliário que é quando 1 ou 2 ou 3 players começam a construir muitos empreendimentos na mesma tipologia, todo mundo vai para aquela tipologia. E aí, usando uma frase antiga aí, os jovens que me perdoem, a gente não sabe mais se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Né? Então, se aquelas tipologias estão vendendo muito porque tem muito mercado, ou tem muito mercado e por isso elas estão vendendo muito. A gente fica um pouco na dúvida. Então, primeira coisa que eu analisaria ao decidir aonde investir num apartamento estúdio, num apartamento de short stay, seria o produto e a localização. O que tem de oferta na região? Porque lá na frente, quando estiver pronto, a ideia é sempre comprar na planta, que é a melhor aquisição que tu pode fazer de qualquer imóvel, né? Mas lá na frente, quando estiver pronto, qual é o tamanho da minha concorrência? Porque o tamanho da minha concorrência não só vai limitar a rentabilidade que o negócio vai me trazer, mas também a valorização que esse imóvel vai ter, né? Que normalmente ela é proporcional à rentabilidade, ou pelo menos uma das contas, né, de precificação, de entendimento de valorização dos imóveis, é o que ele consegue me dar de retorno financeiro. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem uma matemática muito favorável aí, que é, tu acreditando que ele tem potencial de locação pós-entrega, tu não vai ter pago 100% do imóvel até a entrega, tu vai ter pago, enfim, um percentual do imóvel até a entrega, varia daí de negócio para negócio. Tu vai financiar a outra parte, as chaves, né, aquele valor das chaves, e a parcela mensal do financiamento, ela será paga pela locação. Tem muita condição de fazer isso, né? Então, por exemplo, eu vou comprar um apartamento de 300 mil, durante a obra eu vou pagar 150, na entrega da obra eu vou financiar 150 mil. E vai me dar uma parcela X do meu financiamento. Né? O potencial, se tu fez a escolha certa do imóvel que tu está comprando, se tu foi bem assessorado pelo teu corretor, pela tua imobiliária, provavelmente essa parcela será paga pela locação. Quando a gente for falar de locação, a gente tem que também entender os custos dessa locação, porque tu vai receber um apartamento que precisa ser mobiliado para poder ser locado, principalmente se for short stay. Né? Então, já tem algumas empresas que já estão olhando para essas questões e estão ou entregando apartamentos mobiliados. Aqui no Rio Grande do Sul eu ainda conheço poucos negócios que nem esse, mas eu acho que é um negócio de se estudar, né? Para facilitar a vida do investidor, a vida do comprador. Ou na entrega, ela apresenta algumas linhas com alguns parceiros que mobiliam o apartamento e parcelam a mobília do apartamento. E aí tu vai buscar, né, que a tua locação pague pelo menos a maior parte da tua parcela bancária e da tua parcela dos imóveis. E tu não pode também deixar de contabilizar o custo dessa locação. Essas plataformas, ou enfim, quem for operar essa locação para ti, vai ter um custo. Então, aquele cálculo que tu faz, a diária vai ser R$200, eu vou alugar 10 dias por mês na média, isso vai me dar 2 mil. Não é exatamente essa a conta. Aí também o custo de locação ele varia, né? Depende aí, porque essas locações short stay não é só o custo de locação, tem a limpeza, se bem que já vem taxa de limpeza na taxa de locação, né? Então, mas enfim, tem o condomínio do prédio que tem que ser pago, tem uma série de custos aí que tu vai ter que devem ser analisados, mas eu não tenho a menor dúvida que se as escolhas forem bem certas, se os negócios forem bem realizados, é uma grande oportunidade de negócio. Hoje na empresa a gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos nessa linha,
né? Gramado é muito forte nessa linha. Eu falei antes ali de Itapema e região, tem alguns empreendimentos muito fortes. Porto Alegre tem muito produto nessa linha, porque tem uma deficiência de quartos de unidades hoteleiras, né? Então, esses empreendimentos eles vêm para substituir essas unidades hoteleiras. Certo? Então, ficam algumas dicas aí, ficam alguns pontos que eu considero importantes para tomar decisão e fazer o melhor investimento e ter rentabilidade. Sem contar, que eu não falei, que no meio de tudo isso tu ainda ganha a valorização do imóvel. Porque se tu comprou 300 mil na planta, na entrega 2, 3 anos depois vai estar valendo 350, 360, tu só vai ter pago 150. A ideia é que a tua locação mais ou menos zere os teus custos dos outros 150 e tu vai ganhar a valorização. Quer dizer, a tua margem de ganho nesse negócio ela fica gigantesca, ela fica absurda. Só toma cuidado para fazer um negócio seguro. E isso tem a ver também com a nossa pergunta. Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui, porque pelo que eu vejo aqui, hoje estou falando mais do que o normal. Falei, né, no início. A gente vai pegando gosto pelo microfone, pela câmera, a gente vai se soltando, vai começando a ficar prazeroso e a gente vai compartilhando mais informação, compartilhando mais os nossos pontos de vista aqui. Espero que tu e o outro lado esteja gostando. Vou fazer então aqui a última pergunta de hoje, né? Que também tem a ver com investimento, que é como eu sei se o investimento que estou fazendo é bom ou não. Bom, o gancho está feito com a pergunta anterior, é exatamente isso. E eu tenho, inicialmente, 2 dicas para te dar. Bem simples. Primeiro, e essa dica vai para tu que é de fora do mercado, que está pensando em investir, que já investe, quer analisar, quer revisar as tuas análises dos teus investimentos. Vale para ti que é dono de imobiliária e corretora, que eu considero isso muito importante, e vale para ti que é incorporador, porque eu acho isso também fundamental. Primeira coisa que tu tem que olhar, e se tu não olhar, isso vai influenciar a tua decisão de compra, quer tu queira, quer tu não queira, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, é de quem tu está comprando. E quando eu falo de quem tu está comprando, quem é meu incorporador, que é meu cliente, que já fez lançamento comigo, sabe o quanto eu insisto no tema, o quanto eu sou chato com o que diz respeito a campanhas institucionais. Quem já viu palestra minha já me viu contando sobre isso. Quem nunca? Tu que é corretor do outro lado, tu que é incorporador, gerente de vendas de incorporadora, quem ainda não passou pela situação de estar no plantão de vendas, entra aquele casal de propaganda de margarina, estaciona um carro 0 km na frente, desce o esposo, a esposa, os 2 filhos, às vezes até o cachorrinho vem junto, né? E tu olha assim, tu fala, cara, esse é o perfil do cliente pro meu produto. E dá para ver que ele tem dinheiro, eu vejo que eles estão bem vestidos, estão alegres, estão felizes, é assim que tu é vendedor, né, analisa o teu cliente. Às vezes a gente cai numa roubada, né? O cliente chega de chinelo havaianas e tem muito dinheiro. Mas a gente sabe que a gente olha esse cliente, o cliente entra, olha a esposa, que é quem tem que se apaixonar pelo negócio e dar o aval no investimento da família. Gostou, o marido tá ok, tá perto do trabalho dele, tá fácil. Os filhos já se imaginam na piscina do empreendimento, já se imaginam com seus quartos no imóvel. E aí vai para o preço, não, tá dentro, é mais ou menos o que a gente consegue pagar, porque a nossa ideia financeira é mais ou menos essa, e o corretor, então, vamos fazer uma proposta, e ele fala, vamos pensar. E aí, ele sai pela porta, faz toda a força possível do mundo para ele não sair pela porta do plantão de vendas, ele sai e não compra. Ou quem nunca, nós aqui, adquirindo qualquer outro bem de consumo mais durável, assim, né, não ficou assim, disse, cara, vamos pensar, e depois nunca mais voltou, nunca mais respondeu. Isso acontece toda hora, e eu sempre digo que isso... mas ninguém sabe por que o cliente desistiu da compra, né? Por que o cliente sumiu. E eu falo que o motivo é óbvio. O motivo é, ele não confiou em alguma coisa. Ele pode não ter confiado no próprio corretor, ele pode não ter confiado no argumento de venda, ele pode não ter confiado no construtor, Então a gente cercar o processo, cercar o trabalho de vendas que é feito
de todos os atributos institucionais é fundamental. O corretor se apresentar bem, estar vinculado a uma imobiliária que tem tradição, que tem confiança, que inspira confiança no mercado, ou que tem, pode ser uma imobiliária nova, que tem modernidade, mas que tem pessoas que são experientes, que tem pessoas que têm histórico no mercado imobiliário. Incorporador, para de te... Aqui, ó, dica bônus do episódio. Incorporador, para de te preocupar em comunicar o teu produto. Começa comunicando a tua empresa. O que tu já fizeste, qual é a tua história. Todo mundo tem uma história. E se ela for bem contada, ela é muito interessante. Ela prende as pessoas. Outra coisa, se tu é empreendedor imobiliário, não queira te esconder atrás da tua marca. A nova era da comunicação, do marketing, né, e no mercado imobiliário não é diferente, ela está tirando as marcas da frente, né, arredando a marca para o lado, para as pessoas poderem, né, para o mercado poder olhar quem que está por trás dessa marca. Quem são as pessoas? A personificação das marcas é algo que para mim não tem volta. Eu sou, para quem não sabe, eu vou fazer um parênteses, sou formado em Relações Públicas pela PUC do Rio Grande do Sul, então eu estudei, a minha formação acadêmica é relacionamento entre marcas e públicos, certo? Então eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que a gente, né, as marcas estarem ancoradas em pessoas e de preferência os proprietários das empresas, isso é um negócio fundamental. Então, fiquem de olho nisso. Então, mas para ti que é investidor, olha de quem que tu está comprando. Que história que essa pessoa tem? Precisa ser um empreendedor com mais de X anos no mercado imobiliário? Não. Mas ele é um empresário de sucesso que migrou para o mercado imobiliário, que vendeu uma indústria, que saiu de um outro mercado e veio para o mercado imobiliário, porque realmente é um mercado extremamente atrativo. Difícil, mas muito atrativo. Ok, ele sempre foi sério, idôneo com seus negócios. Isso vai te dar o quê? Antes de saber se tu vai fazer um bom investimento ou não, é que o teu investimento vai acontecer. Que ele vai te entregar o empreendimento que tu está adquirindo. Por quê? Porque se tu está fazendo um bom negócio para ser um bom investimento, né? Tem que ser na planta. Tem que ser o quanto antes possível, quanto mais na pré-venda for, melhor é o negócio que tu vai fazer. E ainda a gente pode aprofundar essa análise, não só se ele realmente vai cumprir com os prazos, com as entregas, mas em que nível de qualidade ele vai fazer isso. Qual a qualidade do imóvel que tu vai receber ao final aí, na entrega do empreendimento, para realmente tu poder, então, consolidar o teu investimento e começar a ter retorno sobre ele. Certo? Então esse é o primeiro item, né, de quem que tu está comprando. O segundo item é uma análise de como está o mercado. E o mercado imobiliário, ele é um mercado muito feito de micro-regiões, tá? Então, assim, a gente fala lá do litoral catarinense, Gramado e Canela, ou São Paulo. O mercado imobiliário de São Paulo, de um bairro para o outro, muda completamente. Né? O mercado imobiliário do Perequê, que é só atravessar uma ponte para Itapema, muda completamente. Que é só andar alguns quilômetros, chegar em Balneário Camboriú, muda de novo. E às vezes, quando um mercado está com mais oportunidade, o outro do lado está com oportunidades mais escassas, mais restritas, ou porque acabou de ter uma grande oferta, porque acabou de fazer um grande volume de vendas, né? Ou porque o mercado teve algum problema, né? Algumas entregas que atrasam e tal, isso tudo impacta o mercado. Então, acho que é importante entender o mercado. Mas, Matheus, eu sou profissional liberal, sou advogado, sou médico, sou empresário, sou dono de indústria. Como que eu vou entender do mercado imobiliário? Aí vem a importância, de novo, de estar bem assessorado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa mais barata que tem na compra, para fazer um bom investimento no mercado imobiliário, na compra de um imóvel, é a comissão. Essa é a coisa mais barata. Se tu estiver bem assessorado, a comissão vai te garantir uma boa análise de mercado, vai te garantir a apresentação de boas oportunidades, vai te garantir um acompanhamento pós-compra e vai te garantir até, se for o perfil do teu investimento, uma revenda futura, né? Porque esse corretor vai te acompanhar. Só que não esquece que essa é uma via de duas mãos. O corretor tem que estar interessado em te acompanhar e tu tem que solicitar esse acompanhamento do corretor, né? Porque
às vezes o cliente, o comprador fica assim, não, vem a mim o vosso reino, entendeu? E não é assim que funciona. O corretor é um profissional, ele tem uma série de demandas, o pós-venda tem que ser parte das atribuições dele, mas tu vai precisar dele. Então é bom que todas as relações na vida é bom que sejam vias de duas mãos. Então fica bem atento a esse ponto. E aí toma cuidado, né, com o excesso de oferta de produtos da mesma tipologia, da mesma região. Porque, tá performando, tá vendendo bem. Sinal que é um bom negócio? Não sei, vamos analisar lá na frente. Como que vai ser a oferta de locação lá na frente? Como que vai ser a oferta de revenda lá na frente? Será que a gente não vai ter muito concorrente? Será que a gente não tem que olhar para outro mercado? Será que a gente não tem que olhar para outra região ou para outra tipologia? Né? Então, acho que tem boas análises a serem feitas aí que são importantes. E depois de olhar para fora, meu amigo investidor, tu que não é do mercado imobiliário, está aí do outro lado me assistindo ou me escutando, olha para dentro. Te analisa. Que tipo de investidor tu é? O que tu realmente gostaria? Eu listei aqui 3 tipos, mas dá para ser bem mais. Tu é um investidor patrimonial? Cara, eu quero construir, eu quero comprar, pago à vista, estou com disponibilidade de capital para fazer patrimônio, para deixar para minha família, né? Porque eu acho o mercado imobiliário um mercado seguro. O mercado imobiliário, todo investimento ele tem 3 pilares, né? Que é segurança, rentabilidade e liquidez. Nenhum mercado tem os 3. Muito seguro, muito rentável e muito líquido. Né? Eu consigo sair no D+2. Provavelmente, o mercado financeiro é um mercado de baixa segurança. Certo? Por isso que tu tem que buscar estar bem assessorado no mercado financeiro. Tu vai ter uma rentabilidade alta e uma liquidez alta. Matheus, mas eu estou no mercado financeiro que é seguro, porque é uma taxa fixa. Então a tua rentabilidade não é tão alta quanto ela poderia ser. E aí tu tem segurança e tu tem liquidez. O mercado imobiliário, via de regra, não é um mercado de especulação e ele é um mercado de segurança, de rentabilidade. Tu não vai perder dinheiro comprando imóvel, tu só vai ganhar dinheiro, só vai valorizar o teu dinheiro, teu patrimônio, mas a liquidez é baixa. Quando tu quiser sair da posição, provavelmente tu vai demorar. E para não demorar, tu vai diminuir a rentabilidade. Ou seja, tu vai ter que fazer uma oferta rasgando o preço ou condição, né, para poder vender rápido. Então, teu perfil é patrimonial? Ok. Teu perfil de renda? Cara, quero comprar imóvel para gerar uma renda mensal aqui e remunerar o dinheiro que eu investi. Ou o teu perfil é de poupança? Não, vou comprar. Por exemplo, o perfil de poupança acontece muito com terreno, né, que tem financiamento direto em 80, 120, 180 vezes. Cara, eu vou botar aqui uma entradinha baixa e vou pegar lá uma parcelinha de acordo com a renda da minha família, 500, 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais, 5.000 reais por mês, e eu vou pagando, né, a parcela mensal. Eu gosto esse perfil da poupança eu gosto de chamar do porquinho que a gente não pode quebrar, porque a liquidez é baixa, né? Então não adianta chegar no final do ano lá, eu guardei 2.000 por mês e aí eu tenho 24.000. Aí a gente já faz uma viagem, como um presente melhor, né? Se dá alguns, eu mereço. Né? A gente não, se a gente está botando lá num imóvel, num boletinho por mês lá, a gente não fica aí tentado por esses merecimentos aí, que até são verdadeiros, mas que terminam nos descapitalizando, né? Então, eu acredito que fazer boas perguntas é o que vai te levar a investir bem no mercado imobiliário. E tu tinha tanto boas perguntas para fora quanto para dentro. E por que esse entendimento? E aí, corretor, às vezes é bom tu pegar o teu cliente que chega querendo investir e tu botar as perguntas na mesa. Tá, mas tu quer investir para quê? Por que eu falo isso? Porque tem uma frase que eu uso sempre, que é: a expectativa é a mãe da frustração. Isso é muito importante. A expectativa é a mãe da frustração, por quê? Porque às vezes o cliente vem querendo alguma coisa que não é o perfil dele. De quem é o papel de fazer as perguntas certas, alinhar as expectativas para que não haja frustração? É de quem entende do negócio, é de quem entende do mercado. É tu, corretor, tu que está aí do outro lado, tu que tem que fazer isso.
né? E graças a Deus eu tenho visto o mercado evoluindo, os corretores evoluindo e fazendo isso, mas tem muito espaço para a gente melhorar, tem muito espaço para ainda assessorar melhor os clientes, né? Tem muito cliente também que chega se achando que sabe tudo de mercado imobiliário, porque leu, porque viu, porque o amigo contou, e a gente tem que estar bem preparado, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter consistência nos nossos argumentos para poder fazer as melhores orientações e fechar os melhores negócios. Beleza? Bom, acredito que eu já estourei todo o tempo, né? Esse deve ser o Perguntas e Respostas mais longo que eu já gravei e com certeza o mais prazeroso. E espero que daqui para frente a gente siga evoluindo, a gente siga se desenvolvendo, que a gente siga ajudando quem está aí do outro lado. E se tu tiver interesse em estar aqui comigo, em participar, em trazer teu conhecimento, em ajudar outras pessoas também, como eu tenho tentado fazer, cada vez que eu passo um pouco do conhecimento que eu tenho, passo um pouco dos meus pontos de vista, eu ao mesmo tempo questiono eles e aprendo com eles de novo, ou reforçando esses pontos de vista. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Para quem não me segue, vou repetir de novo, @MatheusLamper. Se tu não te inscreveu no canal, me dá uma força, ajuda. Te inscreve lá, não porque vai fazer muita diferença para mim. Eu não pretendo ganhar dinheiro com essas mídias aí, como o YouTube e tudo mais, mas a partir do momento que tem mais pessoas inscritas, mais pessoas ativando ali o sininho, as plataformas elas terminam distribuindo mais o conteúdo, e distribuindo mais o conteúdo a gente consegue chegar em mais gente. Chegando em mais gente, nós vamos trazer mais gente aqui para dentro do Sucesso de Vendas e vamos nos conhecer mais e vamos compartilhar mais conhecimento e vamos fazer, como eu sempre digo, um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Certo? Até uma próxima. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e não deixa de assistir toda quinta-feira, 19 horas, um episódio novo do Sucesso de Vendas. O meu, o teu, o nosso podcast do mercado imobiliário. Valeu!